Bom dia a todos. Assim, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, de estar aqui nesse momento em que verdadeiramente eu considero muito importante uma iniciativa, um projeto, que nós abraçamos há quase 2 anos já, Gilson? Então, 2 anos. E a gente tem conseguido manter isso, é bom, inicialmente a gente pode pensar assim, mas é um passo tão pequenininho, é tão pouco, uma vez só por mês, mas não é pouco, é um grande passo, é a oportunidade que nós temos de divulgar a doutrina que nós abraçamos, é a oportunidade que nós temos de estudarmos juntos, é a oportunidade que nós temos de estreitar laços e aumentar essa fraternidade entre nós, que é algo que está sendo tão necessário nos dias de hoje, e é necessário que nós sejamos juntos para que sejamos mais fortes. Por isso que eu considero assim uma oportunidade feliz e eu agradeço por ela. E rogo a Jesus por todos nós que nesta manhã nos abençoe, durante esses minutos que nós estamos aqui, nos propondo a estudar um pouquinho mais, a entender um pouquinho mais dos ensinamentos que Ele nos deixou, do Evangelho que Ele nos deixou. E nessa oportunidade eu escolhi conhecermos melhor um personagem sobre o qual pouco se ouve falar. Eu estou atrapalhando vocês não, Mas que, embora tenha assim uma passagem muito rápida na vida de Jesus, foram momentos tão marcantes e que deixaram uma lição tão valiosa para nós, que a gente não pode deixá-lo, no cantinho, sem falar dele. E como sempre, Graça tão cuidadosa, traz para a gente uma mensagem inicial que é um verdadeiro resumo de tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Ela pinça exatamente aquilo que a gente necessita e eu agradeço imensamente, minha querida Graça. A nossa mensagem inicial põe a essencialidade do que nós vamos trazer nesta manhã. E esse personagem foi Simão, não o Pedro, mas Simão o Cirineu. E eu os convido nesta manhã a conhecê-lo melhor e a entender o porquê que o seu encontro com Jesus foi assim tão especial. E para isso eu trouxe para a gente um áudio do livro Histórias, Fatos e Parábolas do Evangelho, que vai nos transportar para aquele momento, para a gente ouvir com cuidado aquele momento da vivência e do encontro de Simão o Cirineu com Jesus. E por que ele foi tão importante? Então vamos ao áudio. Simão o Cirineu. Depois de vencer a Terceira Guerra Púnica, Roma anexa Cartago, estendendo as suas províncias no norte da África. Cirene, fronteira com o Egito, é anexada no ano 74 a.C. Durante a dominação, muitos foram os que fugiram para outras terras, procurando melhores condições de vida. As vantagens econômicas e geográficas oferecidas pela Síria eram favoráveis e para lá muitos se dirigiram. Aqueles eram os momentos mais difíceis da vinda de Jesus. Ele acabava de ser entregue às mãos dos sacerdotes, beijado por Judas. A pergunta ainda ressoava no ar: a que vieste, amigo? Momentos de angústia e desrespeito seguiram-se, de Anás a Caifás e depois a Pilatos. O flagício e o julgamento infame. Diante da multidão, Pilatos questiona: Barrabás ou Jesus?
E o povo começa a gritar: Barrabás! Soltem a Barrabás! Libertem a Barrabás! Algumas mulheres piedosas de Jerusalém, cheias de amor e coragem, gritam: Jesus! Libertem a Jesus! Libertem-no! Porém, elas são caladas a socos e bofetadas dos aliciados, dos sacerdotes e doutores da lei. Jesus, lançando um olhar melancólico sobre o povo agitado, compreende a gravidade daquele instante. Daí a minutos, colocam sobre os seus ombros uma trave, e ele a leva, a custo, vencendo a distância que separa o palácio do representante de César e o Monte da Caveira. Nesse percurso, acompanhado de 2 criminosos que também iam ser crucificados, Jesus tomba cansado e, quando o faz pela 3ª vez, o soldado mais próximo toma de um homem, natural de Cirene, forte, alto, tez morena, e o obriga, a contragosto, a levar a cruz de Jesus. O mestre o fita, ainda ajoelhado, reunindo as últimas resistências para terminar a jornada, enquanto o homem robusto coloca nas costas a cruz do mestre. O soldado dá a ordem para a retomada do caminho e daí a instantes eles se encontram no topo, na pedra fria do Calvário. Simão de Cirenaica, ao entregar a cruz que não lhe pertencia, cruza seus olhos com os do mestre e, fixando profundamente aqueles 2 pedaços de céu, incrustados na face empastada de suor e sangue, sente um frêmito. E, a despeito da ansiedade de retornar ao lar, se vê magnetizado ao estranho criminoso. Aí, nesse intervalo, ouve dos lábios semiabertos de Jesus: Meu filho, Deus te abençoe a dádiva bem-vinda, mesmo que a contragosto, porque todo bem feito é uma luz que se acende no caminho. Impregnado das energias do mestre, desperta quando o soldado toma de Jesus e lança-o sobre a cruz. O sirineu se levanta e sai rapidamente, ouvindo os sons do metal nas carnes do justo, produzindo feridas mortais. Enquanto a cena dantesca prossegue, Simão volta para casa, conjecturando consigo mesmo. O cortejo sinistro estava interrompendo o meu retorno ao lar. Fui obrigado a parar junto à multidão curiosa. Que acaso, que sortilégio, tomarem a mim para ajudá-lo. Chegando em casa, algum tempo depois, a sua filha pequenina vem correndo e diz: Papai, que felicidade! Agora eu consigo ver e falar, papai. Há quase 1 hora atrás eu senti a presença de alguém. Uma luz me envolveu com um perfume e passei a ver, papai. Como sou feliz! Simão, o sirineu, volta o seu olhar para a direção onde se encontrava o Calvário. Compreende agora aquela influência no instante em que fitava os olhos do mestre. O Senhor tirava-lhe dos ombros definitivamente a cruz que trazia consigo, as deficiências da filha. O áudio tem o poder de transportar mesmo a gente, né? De levar a gente a imaginar e trazer na nossa memória, né? Essas imagens e esse momento tão
de tanta aflição e de tanta angústia que foram vividos por Jesus e por todos aqueles que o seguiam e estavam ali vivenciando aquela situação tão angustiante, né? Os evangelistas, ao relatarem os fatos da prisão até a crucificação de Jesus, eles se fixam em algumas circunstâncias que eles consideraram, por certo, que lhes chamaram mais atenção, que eles consideraram mais importantes. E por conta disso, alguns acontecimentos foram relatados, ou não foram relatados, ou foram relatados de forma assim menor, sem tanta importância. E os evangelistas que relataram este momento da vida de Jesus, que foram Mateus, Lucas e Marcos, eles destacaram nessas passagens a serenidade do mestre, né? Como que ele se colocava naquele momento sereno e tranquilo, o pensamento de conforto que ele deixava para as mulheres de Jerusalém que o acompanhavam e que tanto tentaram fazer naquele momento de angústia mas que foram improdutivas aquelas tentativas, a lembrança para sua mãe e o discípulo que estavam ao pé da cruz, o perdão aos responsáveis pela sua morte, quando ele roga a Deus que perdoe a todos aqueles que não sabiam o que faziam, a frase de conforto aos desditosos que estavam ao seu lado e que seriam crucificados juntamente com ele. E possivelmente por isso é que, igualmente, os evangelistas foram assim tão vagos e tão lacônicos quanto a esse importante personagem daquele momento da vida de Jesus. Os três evangelistas dedicam apenas um versículo a essa passagem. Mateus, no capítulo 27, versículo 32, relata para a gente assim: encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e obrigaram-no a levar a cruz de Jesus. Já Lucas, no capítulo 23, versículo 26, nos diz: agarraram um certo Simão Cireneu, que voltava do campo, e puseram a cruz sobre ele, para que a levasse após de Jesus. E Marcos, finalmente, descreve para nós: e obrigaram, no capítulo 15, versículo 21, e obrigaram um certo homem que ia passar, Simão de Cirene, que vinha do campo, pai de Alexandre de Rufo, a tomar a cruz de Jesus. Nesse ponto é importante nós destacarmos que pouco ou quase nada se sabe a respeito de Simão o Cireneu. E por isso há autores que relatam que ele possuía uma filha que tinha necessidades especiais, tinha algumas deficiências, e outros autores relatam que ele era pai de 2 meninos. Mas esse detalhe para nós, nesse momento, com o objetivo do nosso estudo, ele é indiferente, se ele era pai de uma menina ou se ele era pai de 2 meninos. O objetivo, o nosso foco de estudo é exatamente esse encontro dele com Jesus e o que esse encontro traz para a gente de mensagem para o nosso cotidiano, para as nossas vidas. Então, para nós nos situarmos assim, mais no contexto, embora o áudio já tenha relatado para a gente, Cirene era uma colônia agrícola da Grécia, de acesso muito difícil. Ela era situada na costa da Líbia, e aí eu trago para a gente aí um mapa da época, e ela foi construída e desenvolvida no ano 631 a.C. Então, quer dizer, ela era uma colônia muito antiga, muito antes de Jesus estar conosco. Ela já estava, já era produtiva. E como ela era de grande vitalidade e muito produtiva, no ano 74 a.C., os romanos a anexaram. Então ela passou a ser uma província romana e ali moravam muitos judeus. Pelo pouco que nós sabemos de Simão, de Cirene, que também era chamada Cirenaica, os dois nomes definem, era um homem do campo, de trabalho rude,
não gostava assim de ajuntamentos, de confusões, de burburinho. Embora ele não odiasse os romanos, ele procurava se manter longe, né, das situações que o envolvessem junto aos romanos. Questões de autoridades, de justiça, de exército, ele não se envolvia. Quer dizer, na verdade, Simão era um homem comum, gente como a gente, né? Nós temos assim muitas situações até hoje da pessoa dizer assim: nossa, eu recebi aqui uma intimação, mas eu nunca fui num fórum, o que aconteceu? Né? Há pessoas, a gente ainda tem entre nós pessoas que verdadeiramente não gostam desse tipo de situação, ficam incomodados. Simão também era assim. Então, em virtude disso, para ele foi muito inesperada a solicitação do soldado para que ele ajudasse Jesus, né, se inserisse naquela cena que estava acontecendo. Mas o soldado, ele tinha um objetivo claro, ele recebeu a ordem de levar o criminoso dali de onde ele estava até o local onde ele seria crucificado. Então o soldado tinha que resolver esse problema, ele tinha que carregar Jesus até aquele monte. Mas durante o percurso, Jesus estava muito cansado, muito debilitado, e quando Jesus tomba pela terceira vez, o soldado, tendo que cumprir a sua ordem, lança a mão de alguém que estava ali na multidão, no entorno, e falou com ele: vem cá e carrega essa trave, porque eu preciso levar esse condenado até o local. E é assim que Simão se insere nessa cena, né? Assim também como muitos de nós, né? Ainda muitas pessoas, quando vem aí um ajuntamento, uma confusão qualquer, alguns partem em sentido contrário, mas grande parte das pessoas, né, se aproximam, querem ver, querem saber do que se trata, e é assim que muitas vezes as pessoas se tornam testemunhas. E aí, quando recebe lá uma intimação do oficial de justiça, né, chega no balcão da secretaria e diz assim: olha, mas eu não sei o que é isso não, eu não tenho nada a ver com isso. Pois é, amigo, mas você estava lá, você foi arrolado como testemunha, então agora você tem que vir. E é uma situação meio assim, quando você está no meio do burburinho, muitas coisas podem acontecer, muitas situações, e foi o que aconteceu com Simão. Naquela circunstância, embora ele não tivesse a intenção de estar ali acompanhando aquele cortejo, ele foi, né, parou, e no que parou, ele foi arrebanhado ali pelo soldado para que pudesse ser cumprida aquela situação. E aí, a gente começa agora, né, levar o estudo exatamente para o nosso objetivo, que não é ficar analisando aquela cena, mas analisar o que aquela situação nos traz de ensinamento. Então, muitas circunstâncias da vida nos colocam em situações idênticas à de Jesus, que era o que necessitava de ajuda. E também muitas circunstâncias da vida nos colocam na posição de Simão o Cirineu, que é aquele que foi o instrumento da ajuda. E aí a gente precisa verdadeiramente ter muita atenção nessas circunstâncias das nossas vidas para nos identificarmos como aquele que está precisando ou aquele que já pode ser um instrumento da ajuda. E aí são duas perguntas que nós colocamos para nós refletirmos. Você já foi um cirineu? Você já encontrou um cirineu no seu caminho? Você já foi o cirineu no caminho de alguém? Quaisquer de nós que nos encontramos nas lutas diárias, né, do nosso cotidiano, ao sabor das nossas provações, dos nossos desafios, nos reconhecemos como alguém que deve levar a própria cruz ao calvário da vida. Todos nós temos os nossos desafios, as nossas dificuldades, aquilo que verdadeiramente traz para a gente uma necessidade de empenho maior, que a gente chama aqui, né, figurativamente como a nossa cruz, ou como as nossas cruzes. E são nossas,
nós teremos que carregá-la, nós teremos que levá-la, nós teremos que enfrentar e, se Deus quiser, com a ajuda dele, nós conseguiremos vencer essas dificuldades, entendê-las para poder nos desvencilhar dessas dificuldades. Mas embora a cruz seja nossa, a misericórdia de Deus conosco é tão grande, tão imensa, o amor dele por nós é tão maravilhoso, que ele permite que nós caminhemos ao lado de irmãos, que são aqueles nossos familiares de toda ordem. Que nós também caminhemos ao lado de amigos, que são aqueles nossos irmãos que nós escolhemos pelo caminho. E também que nós caminhemos ao lado de muitas vezes conhecidos, desconhecidos, aqueles com os quais nós temos pouca ou nenhuma intimidade, mas que repartem conosco essa caminhada, essa jornada. E as dúvidas, e dividem também conosco o peso das experiências, nos aconselhando, nos abraçando, nos ajudando numa tarefa difícil, auxiliando que nós possamos trilhar essa nossa jornada com um pouquinho mais de carinho, de segurança, de apoio, de sustentação verdadeiramente. Esses, familiares, amigos, conhecidos, desconhecidos, aqueles que caminham conosco, são os sirineus da nossa estrada, que não tomam a cruz dos nossos ombros, mas nos aliviam e nos ajudam a levá-la e a caminhar com ela. E é por isso que, mesmo que nós enfrentemos os nossos desafios, as nossas dores, as nossas dificuldades e os problemas da nossa vida, o convite ao trabalho não sai da nossa porta. Nós já temos condições e já estamos a caminho, semi-prontos, para também prestarmos auxílio. E é por isso que, mesmo nós carregando as nossas dificuldades, as nossas cruzes, as nossas traves, o pedido e a solicitação para que sejamos os sirineus nas vidas de outras pessoas chegam sempre ao nosso redor, ao nosso caminho. Nós sempre podemos contribuir para a alegria de alguém, para aliviar o cansaço e a angústia do outro, daquele que caminha ao nosso lado. Nós também podemos melhorar o nosso ambiente de trabalho com nosso otimismo, nosso positivismo, a nossa palavra amiga, um olhar diferente num momento de situação delicada. Para a harmonia do nosso lar, nós também podemos contribuir. Para a educação da sociedade ou daqueles, onde quer que nós caminhemos e tenhamos alguma posição, a gente também pode contribuir dessa forma, porque nós já temos essa condição. E a gente contribui como? Com a nossa palavra, com a nossa atitude, com a nossa postura, com as nossas condutas. É assim que a gente pode contribuir. Não são as nossas lutas diárias e os nossos desafios e as nossas dificuldades, os nossos problemas, que nos impedem de servir, de amar, de auxiliar. O que entrava o nosso caminho quando a gente não se dispõe a ser um sirineu na vida do outro é o nosso egoísmo, que ainda permeia muito os nossos corações e os nossos caminhos. É porque ainda a gente se considera muito o umbigo do mundo, né? A gente ainda considera que as nossas dificuldades são as maiores, que a nossa cruz é a mais pesada, que os nossos problemas são intransponíveis. Por quê? Porque o nosso egoísmo é tão grande que a gente ainda não consegue olhar no entorno. E a gente ainda se justifica, né? Como que eu tenho condições de ajudar? Porque estou aqui cuidando desse doente, eu não tenho como ajudar ninguém, eu não tenho como fazer nada, a minha dificuldade é muito grande. Vocês não estão vendo? A gente não ouve, ou às vezes a gente não fala exatamente assim. Porém, os espíritos superiores, na resposta que Kardec fez a eles, na pergunta 643 do Livro dos Espíritos, eles deixam bem clara a resposta. E a pergunta de Kardec foi a seguinte: haverá quem, pela sua posição,
não tem a possibilidade de fazer o bem? Haverá quem, pelos problemas que traz, pelas cruzes que carrega, que não tenha condição de fazer o bem? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos superiores são muito claros e diretos para nós na resposta. E eles nos respondem assim: não há quem não possa fazer o bem. Não há. Então não tem exceção. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça, a quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso. Para o homem, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, inicialmente, a espiritualidade diz para a gente, categoricamente, não há quem não possa fazer alguma coisa em prol do outro. Não há quem não possa fazer o bem. Isso é fato. E aí, eles ainda estendem, Somente aquele que se encontra cego pelo egoísmo é que acha que não tem condições de fazer algum bem para o outro. E depois, no final, eles ainda abrem mais o leque, porque eles dizem para nós o seguinte, que fazer o bem não consiste apenas em ser caridoso, que pode ser que a gente se considere assim, Nossa, mas eu ainda não trago a caridade comigo, assim, aquela caridade espontânea, eu ainda não consigo fazer a caridade. Aí a espiritualidade diz o seguinte, bom, se você ainda não consegue praticar a caridade, então seja útil. É isso que ele diz para a gente. Então, o bem não se faz apenas através da caridade, de ser caridoso, mas em ser útil. E eles ainda nos dão uma medida, na medida do possível. Na medida do possível de cada um de nós. O meu possível é diferente do possível do Gilson, é diferente do possível da Graça, é diferente do possível da Cecília. É na medida do possível de cada um de nós. Nós somos individualidades. Não é exigido de nós que façamos além daquilo que a gente já dá conta, mas que façamos, porque não existe quem não possa fazer o bem. E é isso que a espiritualidade traz para a gente, esse alerta, esse chamamento. Lembremos então, nesse momento, das palavras de Jesus a Simão: todo o bem feito, mesmo que a contragosto, é uma luz no caminho. E o convite dessa manhã para nós é para que trilhemos a nossa jornada nessa encarnação já. Não vamos ficar esperando a próxima, que a gente não sabe quando será, nem como será. Aproveitemos o momento presente, que é o que a gente tem. Não nos deixando consumir pelos próprios problemas, pelo nosso egoísmo. O convite da nossa manhã de hoje é para que a gente estenda o nosso olhar, para que a gente abra os nossos braços, para que a gente não possamos ser caridosos sim, mas que sejamos úteis onde quer que estejamos. Essa é a nossa verdadeira proposta dessa manhã. Assim como Simão, naquele momento, não tinha a menor intenção de ser caridoso a Jesus, ele nem conhecia Jesus, O que ele foi naquele momento, ainda que a contragosto, ele foi útil a Jesus. E a espiritualidade põe isso para a gente, que nós podemos praticar o bem sendo úteis. E nós já temos condições e conhecimento para agirmos com resignação perante as nossas provas e expiações. Quer dizer, nós já temos condições de entender, com essa doutrina maravilhosa que vem nos esclarecer, que as dificuldades, as cruzes, as pedrinhas do caminho, elas fazem parte da nossa caminhada. Elas são
a necessidade que nós temos de crescer, de evoluir, de entender. E isso não nos impede de auxiliar e de ajudar aqueles que caminham conosco. Porque haverá momentos em que seremos os sirineus e haverá momentos em que teremos sirineus em nossos caminhos. Vocês não viram hoje de manhã os sirineus me ajudando? Claudinho logo correu e trouxe aqui um sonzinho para resolver o problema da Chininha, que resolveu dar um tilt na hora, né? Albert, seu Zé, todo mundo ajudando. São os sirineus. Que às vezes, né, é um momento assim que você fica angustiado, como é que vai ser, como é que vamos fazer? E aparece sempre alguém para ajudar. Então, se a gente recebe... E é beneficiado. Claro, sempre, o tempo todo. E é exatamente isso, né? Se a gente recebe ajuda, por que não, no momento em que a gente tem a oportunidade de fazer e de ser útil, a gente também não estende, né? Igual a nossa página inicial fala, né, que muitos expectantes estavam ali, mas não iam fazer nada. Eles estavam tomados de compaixão, mas não iam se mexer. Então, que além de sermos tomados de compaixão, a gente se mexa, a gente faça alguma coisa efetivamente. Não basta nós termos boa intenção. É preciso a gente manifestar a boa intenção em prática. Não dizem, né, que o inferno está cheio de boa intenção? Não adianta a gente ter só boa intenção. É preciso ter a intenção boa de fazer alguma coisa. De colocar em prática esse nosso bom pensamento, essa nossa boa vontade, né? Vamos fazer verdadeiramente alguma coisa. E para isso, não esperemos que nos chamem, que nos busquem, assim como o soldado fez com Simão, né? Nós já temos condições de nós buscarmos o trabalho no bem, de nós buscarmos sermos úteis. A gente já tem essa condição de encontrar a oportunidade, de ver, de perceber. Né? Simão estava ali naquela situação e ainda não tinha essa percepção. E foi buscado pelo soldado e cumpriu a tarefa dele lá, o que ele precisava fazer. Mas a gente já tem condição de nos movermos em relação a esse trabalho no bem. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Quem pede recebe e quem procura acha. A gente precisa nos mover em direção a esse trabalho, a esse serviço útil, a essa caridade, a sermos auxílio no caminho de alguém. Precisamos colocar em prática, né, essa nossa vontade, essa nossa inteligência em prol de sentimentos e atitudes mais nobres. A gente já tem essa condição de seguir com mais segurança. A gente tem todo esse arcabouço, né, de ensinamento ao nosso redor. Então vamos colocar esse ensinamento na prática do nosso dia a dia. É a busca, né, é a proposta. Então vamos buscar a dor para aplacá-la, o pranto para enxugá-lo, a miséria para diminuí-la, né? Vamos tirar a venda do egoísmo dos nossos olhos e olhar no entorno. Sempre terá alguma coisa que possamos fazer, né? Se não temos ainda durante todo o ano o ensejo, o impulso de praticar ações dessa natureza, utilizemos esse momento propício que estamos iniciando, né? Um mês antes do Natal, esse período que as pessoas ficam mais sensíveis, que sejamos nós também a nos sensibilizar mais, porque assim mesmo é um passo de cada vez. Se a gente ainda não consegue fazer isso durante todo o ano, vamos começar agora. Quem sabe a gente se esforçando e perseverando nessa atitude, quem sabe o ano que vem a gente consegue praticá-las com mais vezes e não só próximo ao momento, né, que a gente instituiu como o momento do nascimento de Jesus, e esse período em que as pessoas se tornam mais acessíveis e suscetíveis a essas práticas. E não práticas só, como a gente vem trazendo durante toda a nossa exposição, não é só o material, mas que seja um olhar, um abraço, sentar e ouvir o que o outro tem para dizer. Todas essas práticas são
utilidades em favor do outro e no caminho do outro. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. No subitem, o óbolo da viúva, na parte finalzinha desse subitem, nós encontramos a seguinte orientação: aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões. Que as procure e as encontrará, buscai e achareis. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo o livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. Então, mais uma vez, agora no Evangelho, os Espíritos Amigos trazendo para a gente a mensagem do qualquer serviço, do serviço útil, da consolação, aquilo que estiver ao nosso alcance, na medida do nosso possível. Busquemos então, assim, mais proximamente, vamos começar, vamos buscar no nosso lar aquele que precisa de um amparo, aquele que precisa de compreensão, de carinho, de um abraço fraterno, de uma palavra amiga, um sorriso verdadeiro. E aí a gente vai pensar assim: poxa, Patrícia, mas logo no lar? É aí mesmo que você quer que eu comece? Porque às vezes a gente até consegue, prestar um auxílio a quem pouco conhecemos. A gente não divide, não partilha com ele o dia a dia, ele não perturba a nossa cabeça, ele não nos desequilibra e nos desarmoniza, o nosso espiritual e o nosso emocional. Então, às vezes, até é mais fácil prestar esse auxílio àquele que está lá, que a gente encontra de vez em quando. É mais fácil, não é? Mas aí a proposta para nós, e nós já sabemos que o lar é a nossa primeira tarefa. Se a gente vai conseguir do lado de fora, vai ter o nosso mérito, vai. Nenhum bem é perdido. Jesus não falou? Todo bem feito, mesmo contra gosto, é uma luz no caminho? Vai ser luz no nosso caminho. Mas o holofote que a gente está precisando é o trabalho no lar. Essa iniciativa ali, dentro do nosso lar. E nesse momento, vocês não podem imaginar. Não estou falando para vocês. Estou falando para mim. E é a busca, e é o momento, e é preciso fazer. Tentar e tentar de novo, e buscar, encontrar meios. Essa é a nossa busca. Então, ainda que a contragosto, sejamos o auxílio necessário. Embora o nosso objetivo seja prestar o auxílio com gosto. Mas é só iniciando, porque a evolução não dá saltos, a gente não vai conseguir passar do contragosto para o gosto de um momento para o outro. Vai ter que ser assim, devagarzinho, um passo de cada vez. Na primeira vez vai ser sofrido, depois vai ser menos sofrido, e depois você nem vai perceber mais esse sofrimento. Pelo menos eu rogo que seja assim, tá, gente? Eu verdadeiramente creio nisso. A proposta que eu faço é para mim também. Então, onde quer que nós nos encontremos, perceberemos que podemos exercitar os sentimentos do bem que a gente já traz dentro de nós. Vamos valorizar aquilo que a gente traz dentro de nós. A gente já traz tanta coisa boa, a gente tem desafio, tem dificuldade ainda, tem um monte, mas a gente também já tem muita coisa boa dentro de nós. Vamos regar mais essas coisas boas. Por que a gente fica valorizando tanto aquilo que a gente não traz de bom? Vamos valorizar aquilo que a gente traz de bom e aquilo que a gente já consegue oferecer de bom para o outro. Vamos oferecer aquilo que a gente tem de dificuldade e de desafio ainda para a gente, não. Vamos oferecer aquilo que a gente já tem de melhor. Quando a gente recebe uma visita na casa da gente, a gente dá a ela um café frio, sem açúcar? Não, a gente quer passar um cafezinho fresco e falar: olha, que prazer te receber. Então vamos oferecer o que a gente tem de melhor dentro de nós para o outro. Nas palavras de Amélia Rodrigues,
Simão, o sirineu, é o testemunho da solidariedade que o mundo nos solicita até hoje. Como estamos precisando de solidariedade? A ação de bondade que se imortalizou e se libertou da timidez, da escravidão a que se jugula, crescendo rumo ao infinito. É a nossa proposta, vamos crescer rumo a essa luz, a essa evolução, a esse infinito. Vamos colocar a nossa solidariedade em prol do outro, para a gente se libertar daquilo que a gente ainda se agarra no egoísmo. 500 metros eram a distância a percorrer entre o local do julgamento arbitrário e o cume do Monte da Caveira, né, que é também chamado de Gólgota, né, o Monte do Calvário. Nessa curta distância, assim como a nossa mensagem inicial trouxe, né, a impiedade e a zombaria foram grandes, mas também o testemunho de solidariedade fraternal se fez. Ele aconteceu. Então, mesmo que nós estejamos em situação de muita dificuldade, em que no entorno a gente não encontre, né, aquele olhar de amparo, se a gente perceber com mais cuidado, sempre terá aquele que nos estende a mão, sempre terá aquele que nos oferece ajuda. É preciso que a gente também perceba e esteja receptivo a essa ajuda, porque às vezes a gente também está refratário, né? Não olha em volta e fica dizendo, não, ninguém me ajuda, mas você também não abre o olho, não olha em torno. Às vezes tem um monte de gente querendo te ajudar e você não percebe. Todos encontraremos pelo caminho das aflições os sirineus, em nome e honra de Jesus. A nosso turno, né, o que nos cabe, nós devemos nos tornar os homens de Cirene, os novos sirineus do caminho, né? Sejamos nós os novos sirineus dos tempos modernos. É o que a gente busca. E para a gente finalizar, né, assim, acalmar o nosso coração, nos serenar e sedimentar essas reflexões nos nossos corações, eu trouxe para a gente uma faixa do CD Momento Espírita, que mostra e nos remete a exatamente essa oportunidade que nós temos de sermos os sirineus nos caminhos dos outros, mas que também encontraremos sirineus em nossos caminhos. E essa faixa se chama Auxílio Mútuo. Auxílio Mútuo. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semimorta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e exclamou irritadiço: "Não perderei tempo, a hora exige cuidado para comigo mesmo, sigamos à frente." O outro, porém, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade." "Não posso", disse o companheiro, endurecido. "Sinto-me cansado e doente." Este desconhecido seria um peso insuportável. "Temos frio e tempestade. Precisamos chegar à aldeia próxima sem perda de minutos." E avançou para diante em largas passadas. O viajor, de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colando-o paternalmente ao próprio peito, e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu, metódica, pela noite adentro, mas ele, amparando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que havia seguido na frente. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, numa vala do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração,
superou os obstáculos da noite frígida, salvando-se de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando ao menino abandonado, ajudara a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços do caminho, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que amparamos constituir-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Então é isso, meus queridos. Muito obrigada e que nós possamos refletir no convite da manhã de hoje, né? Que sejamos os sirineus do caminho, para que também encontremos os nossos sirineus do caminho. Graças a Deus.